Pronto. Já começou a gravar aqui. Vamos lá? Você me ouve bem, Regiane? Tá bom. Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com uma palestra aqui do FNP Finanças, né? O FNP foi uma iniciativa que nós começamos em setembro de 2020, que persiste até hoje, né? Nós temos a tradição de todo domingo de manhã trazer um grande nome de mercado para falar da sua área de paixão. Hoje a gente vai ter o prazer de falar aqui com o Felipe, né? O Felipe Sá, ele é um grande executivo aí no mercado de finanças, né? 25 anos de experiência, passou por grandes empresas, né? Então, no setor de saneamento, ele tem uma experiência vasta, e esse é o tema que ele vai nos encantar hoje aí, contar os segredos desse setor regulado tão importante para a gente. Tá legal? Então, o Felipe. Vamos lá, Felipe? Vamos lá, pessoal. Primeiro, bom dia aí. Marcelo, Você- obrigado pelo convite aí. Vocês estão me escutando bem? Agora, muito bem, muito bem. Tá? Vamos lá. Perfeito. Também tive prazer de conhecer, fui aluno do Marcelo aí, enfim. Agora tô tentando, fiquei tentando lembrar aqui em que ano que foi isso, mas fui aluno de Valuation do Marcelo, num curso em Company que ele deu lá na Light, enfim. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver essa relação e fiquei muito feliz aí de poder, enfim, participar aqui do FNP e também reencontrar aqui, né, ex-colegas como a Regiane, enfim, muito bacana aqui. E, obviamente, gente, eu preparei aqui uma apresentação para a gente falar um pouco de saneamento, da questão de financiamento, mas seria, assim, muito, como é que diz, ousado da minha parte querer cobrir esse tema aqui sei lá, uma hora e pouco aí que a gente vai ter de conversa, né? Então, tentei dar uma pincelada aqui, uma série de assuntos, tá? Também reunindo um pouco da minha experiência, alguns cases aqui. E, por favor, vamos, na medida do possível, se vocês quiserem, vamos transformar isso num bate-papo também, porque aí eu vou fazendo a apresentação, se vocês, né, forem querer, enfim, algum esclarecimento ou complementar, tá? Fiquem à vontade para interromper. Eu vou compartilhar minha tela aqui, talvez eu não consiga ver o rosto de todos vocês, então, enfim, fala aí, grita, que aí eu interrompo aqui, ok? Então, deixa eu abrir aqui. Me avisa se vocês estiverem vendo a minha apresentação já. Já estamos vendo sim. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, Marcelo já deu uma breve resumida aí no meu currículo, né? Então, eu fui diretora de Finanças, Contabilidade RI da Iguá, tá? Depois a gente vai falar um pouco dos players aí, mas a Iguá está entre aí os principais players de mercado de saneamento. Antes disso, eu fui diretor de finanças da Águas do Rio, que é do grupo Egea, tá? Tanto Iguá quanto Águas do Rio atuam aqui no Rio de Janeiro. No caso da Iguá, eu estava na holding, né? Então, eu olhava outras concessões. No caso da Águas do Rio, ela é, enfim, uma das principais concessões, na época, a principal concessão da Egea, né? Antes disso, eu também vim de uma passagem grande aí no setor de energia, quando eu fui consultor lá da Norte Energia, que é a usina de Belo Monte, também para esses assuntos de finanças, tesouraria, planejamento, seguros. E antes, vim de uma passagem grande aí pela Light, onde eu conheci aí a Regiane. Na realidade, a gente se conheceu na faculdade também, né? O Marcelo, a Regiane me deu trote, pô. É a minha veterana, É verdade. Você é meu calouro, Marcelo. Quem diria, hein? não é? Responsável lá pela sacristia da igreja, primeira comunhão, crisma, Pois você veja é, só. pois é. Ali na UFRJ, na Praia Vermelha. Chegava às 7h30 da manhã para aula, a Regiane já estava de cabelo molhado, porque ela já tinha nadado 3.000 metros na piscina da faculdade já. E aí, e antes da Light também, quer dizer, na realidade foram duas passagens na Light. Entre elas aí eu fui CFO da BHG, que era na época a terceira maior rede hoteleira do país, tá? Então, bom, sem mais delongas aí, vamos começar a falar um pouquinho do nosso assunto, tá? Então, a ideia aqui é dar um panorama do setor,
falar um pouquinho da agenda dos leilões e da própria dinâmica dos leilões, e entrar especificamente aí nos desafios do financiamento e, no final, abordar 2 cases aí que eu participei, inclusive, da Iguar Rio, e da Águas do Rio. Bom, então só para aterrissar todo mundo aqui na questão do saneamento, quando a gente fala saneamento, obviamente a gente acaba lembrando sempre da água e do esgoto, né? Mas também faz parte do segmento, do segmento de gestão de resíduos sólidos, né, de lixo e de manejo de águas pluviais. Então, quando a gente fala saneamento, normalmente a gente está falando dessas 4 vertentes. Obviamente, as 2 primeiras ali, elas são, vamos dizer assim, as maiores, né? Mas já está tendo alguns movimentos interessantes aí, principalmente na parte de lixo. Ok? E diferente aí do setor elétrico, quando a gente fala em saneamento, o conceito, né, e os tipos de contrato que podem ocorrer com as operadoras, eles são muito distintos, né? Então, quando você fala em energia, e aí os colegas aí, por exemplo, Frederic da Enel, a gente normalmente pensa em geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então, você tem que estar muito bem fácil de definir. Um cara é uma transmissora, o outro é uma geradora, outra é uma distribuidora, né? Então, é muito fácil enfim, encaixar a empresa em cada um desses segmentos. Quando a gente fala em saneamento, aí, e que eu considero um benefício, tem uma gama maior, né, de contratos que podem ser, enfim, atribuídos ali, dentro daquelas 4 linhas que a gente comentou. Então, a primeira é a PPP, a Parceria Público-Privada, onde basicamente você tem aí um contrato, onde o operador, né, normalmente o operador estatal, né, ele terceiriza uma parte dos seus serviços para uma empresa privada. Então, isso pode ser de captação de água, né? Captação e distribuição de água, pode ser só a distribuição de água, pode ser só de esgoto, tá? Então, é como se você pegasse exatamente isso, a operadora pública, ela terceiriza isso e aí paga para o operador privado um percentual, tá? Ou um valor fixo, né? E aí cada contrato é de um jeito, tá? Mas, por exemplo, a questão da inadimplência, né, do consumidor, isso não está, não, em tese, não afeta a operadora privada, tá? Depois, quando a gente fala em concessão plena, aí sim, normalmente, há uma substituição completa do operador público pelo operador privado. E aí ela pode ser de água, pode ser de esgoto. Então, assim, olha, sai fora, né? Agora tudo, a relação é como se fosse uma concessão, literalmente, né? Do operador privado, e aí ele tem lá uma relação direta com o poder concedente, seja o Estado, seja o município, tá? E também com a própria agência reguladora. Então, você sai dali e aí você tem toda acarreta, né, toda uma responsabilidade de realizar investimentos. Isso também tem na PPP, tá? Então, normalmente, esses contratos, eles têm uma obrigação de realizar investimentos e, naturalmente, na concessão, o concessionário ele é remunerado através da cobrança de tarifa, e aí tem a questão, por exemplo, de perdas, né, dos gatos, né, seja perda técnica, que são os vazamentos na rede, seja perda comercial, que é a fraude. Isso é, enfim, de responsabilidade do operador privado, a inadimplência. Então, quer dizer, todo esse risco do negócio está com ele. E a concessão parcial, aí, enfim, você pode ter isso, você pode, enfim, parte desse segmento, desse serviço podem ser concedidos. Por exemplo, para quem está aqui no Rio, a gente olha, por exemplo, aqui o caso da Iguar e da Iguar Rio e da Águas do Rio. Anteriormente, tudo era fornecido pela SEDAI. A SEDAI fazia a captação de água, tratava a água, distribuía a água para os clientes, depois coletava o esgoto, tratava o esgoto e destinava o esgoto. Fazia de ponta a ponta, tá? A partir do momento foi feita uma concessão de uma parte desses serviços. Então, a SEDAI continuou responsável
pela captação e o tratamento de água, tá? E essas concessionárias, por exemplo, a Iguá e Águas do Rio, elas compram água da SEDAI e distribuem, fazem chegar aqui à casa dos consumidores e depois coletam o esgoto e tratam ele. Então, muita gente, por exemplo, confundia, falar, a SEDAI foi privatizada. Não, a SEDAI não foi privatizada. A SEDAI continua existindo, inclusive é uma empresa que está muito saudável, porque ela ficou só com filé mignon, tá? Ela só capta e trata a água, vende a água, né, por um preço fixo para essas concessões, tá? E aí essas concessões, então, essas concessionárias, perdão, vão aí e fazem, vamos dizer assim, tem todo o trabalho mais complexo que é fazer essa água chegar na casa das pessoas e o esgoto e depois tratar e, naturalmente, cobrar. Então, toda a parte de perdas, né, da concessão, de inadimplência, tudo é risco da concessionária. Ok? Esse setor ele passou por um processo, né, muito importante aí a partir de 2020, que foi o Marco Legal do Saneamento. Até então, basicamente as empresas privadas que estavam atuando nesse setor eram empresas ligadas a construtoras, tá? Então, até porque, enfim, as obras já eram mais ou menos feitas pelas construtoras mesmo, então muitas delas criaram seus braços, né? Na época, o Odebrecht, né? Como é que chama? A construtora Galvão, né? Queiroz Galvão, um monte de gente aí, né? Criava o seu braço ali a Carioca Engenharia, né? Criou o seu braço de saneamento para poder operar essas concessões, porque eles já estavam praticamente inseridos dentro do processo, né? Ao fazer todas as obras relacionadas a isso. Mas a partir de 2020, com o novo marco legal de saneamento, essa dinâmica mudou para caramba. E aí sim você começou a atrair outros grupos de fora para olhar o saneamento e aqueles que também já estavam dentro deram uma turbinada aí na sua atuação. Então, nesse momento, o que foi feito, né? Primeiro foi a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, já existia, mas ela ganhou um espaço maior como regulador federal, né? Ela emana aí todas as normas e padrões de referência, faz a mediação e a arbitragem, mas diferentemente, por exemplo, do setor elétrico, né, ela não tem o papel da ANEEL, tá? Porque a regulação do saneamento ela é estatal ou regional. A relação dessas concessionárias não é diretamente com a ANA, tá? A ANA cuida aí de criar padrões, tá? Além disso, com o novo marco de saneamento foram criadas metas. Então, para a universalização de água e esgoto, então você tem aí todas essas concessões que estão sendo feitas, elas têm as mesmas metas de até 2033 ter naquela concessão 99% de cobertura de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. E já é um baita desafio isso aqui, tá? Felipe, É, Oi. Felipe, perdão, já que você falou que poderia comentar, você tem mais ou menos uma ideia de como que a gente está hoje nesses dois indicadores de universalização, só para ter uma noção do desafio, do gap que a gente tem para cobrir até essa data? Vou Ou te dizer, vou te dizer ele na frente, eu vou abordar esse tema aqui, tá? Mas a água a gente está relativamente bem, tá? Faltam mais ou menos, sei lá, uns 40 milhões de pessoas ainda aqui no Brasil que ainda não tem água. A gente está falando de, grosso modo, 20 e poucos por cento ainda sem água, mas esgoto não. Esgoto a gente está bem atrás aí. Tipo, quase metade da população ainda não tem coleta e tratamento de esgoto. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas, né? Por isso que ainda tem aí um espaço tão grande para a gente evoluir nesse tema, tá? No momento em que o Marco ele também trouxe uma questão importante aqui, que foi a criação dos blocos regionais. Porque na hora em que cada município, e esse contrato ele é feito município a município, prefeitura a prefeitura. Isso é completamente diferente do setor elétrico, Frederico, por exemplo, tá? Você tem, por exemplo, a relação da Enel, a relação da Light, né, aqui no Rio, a própria Enel lá em São Paulo e etc. A relação é
seja com o próprio governo do estado, seja com a própria federação, porque o poder concedente, né, é a federação. Nesse caso, saneamento é com cada prefeitura, é um contratinho com cada prefeitura. E aí, nesse momento, para poder viabilizar a própria questão da universalização, foi criada a ideia dos blocos regionais. O que é isso? Tá? É como se a gente, né, pudesse misturar aqui concessões boas com concessões ruins. Então, você vai, por exemplo, pegar uma cidadezinha pequena de um estado e vou fazer uma concessão, né, de saneamento de água e esgoto, por exemplo, provavelmente não vai chamar a atenção dos grandes grupos, tá? Seja porque tem poucos habitantes, o poder aquisitivo é baixo, por aí vai, tá? Mas se você consegue misturar, tá, e juntar num bloco uma grande cidade, né, onde você tenha mais oportunidade de investimentos com aquela pequena, você acaba juntando isso, né? é, e tornando aquele pacote mais atrativo. Por exemplo, Rio de Janeiro, quando resolveu fazer essa concessão que deu origem aí a Iguaçu, Águas do Rio, etc. Pegou a cidade do Rio, que era, vamos dizer assim, o filé mignon, tá? Dividiu essa cidade em 4 blocos, tá? Fatiou ali. Então, Zona Sul ficou num bloco, Centro Zona Norte no outro bloco, a Barra Recreio no outro bloco, Zona Oeste no outro bloco, e cada um desses blocos ela juntou com outros municípios. Então, dificilmente você ia ter lá, por exemplo, 2 barras lá no norte do estado, né? Vou fazer a concessão de 2 barras. Putz, provavelmente ia ter pouquíssima competição para aquilo. Mas no momento que você junta 2 barras com a Zona Sul do Rio de Janeiro, o cara fala, opa, você vai levar a Zona Sul do Rio de Janeiro, mas você vai ter que também operar 2 barras, tá? Mesma coisa, né? Miguel Pereira ou Partido Alferes, né? Pegaram, por exemplo, no caso da Iguá, né? Barra, Recreio e Jacarepaguá e juntaram com Miguel Pereira e Partido Alferes para poder criar um bloco mais atrativo, que se esses municípios menores fossem sozinhos, não iam conseguir, né? Provavelmente nem o projeto ia ser viável, porque você ia ter uma demanda de uma série de investimentos ali e aquele projeto provavelmente não ia se pagar, tá? Na SEDAI, acho que teve um bloco que não teve oferta, né, Luiz? Na realidade, ele não teve. O leilão foi feito em 2 etapas, né? Então, na primeira etapa, o bloco 3, que era a Zona Oeste, né? Ali, Santa Cruz, Campo Grande, ele não teve ofertas, tá? Por conta da dinâmica do leilão. As empresas que já tinham ganho os outros 3 blocos resolveram tirar ali as propostas. Mas esse foi um típico caso de um fracasso que acabou virando um sucesso, porque depois eles fizeram uma segunda rodada do leilão, tá? O primeiro leilão foi em abril de 2021. Eles fizeram uma outra rodada desse leilão em dezembro de 2021, só para o bloco 3, e aí outros municípios acabaram entrando no bloco 3, porque normalmente a gente vai falar um pouquinho da dinâmica dos leilões, mas normalmente existe um pagamento de outorga, tá? Que é como se fosse o ingresso ali, é o ticket para você começar a operar aquilo ali. E essa outorga ela é dividida entre governo estadual e as prefeituras. E aí, naquele momento, né, quando eles viram o sucesso que foi o leilão, o ágio que teve ali, né, em cima dessas outorgas, os próprios prefeitos falaram, cara, tem um monte de dinheiro aqui na mesa que pode vir para mim. E por que eu estou aqui, por exemplo, com a SEDAI, que não necessariamente para aquele município prestava um bom serviço, tá? Eu tenho a oportunidade de trazer uma operadora privada para cá, que vai prestar um melhor serviço, e eu ainda vou ganhar uma grana preta aqui com a outorga para poder fazer obras, etc. e tal. Tá? Então, muitos deles fizeram isso aí. Muitas obras do Estado foram viabilizadas por conta desse leilão da SEDAI e a própria questão fiscal do Estado, tá? Então, isso, né? E aí havia uma grita muito grande na época, não sei se quem estava aqui no Rio lembra, vamos privatizar a SEDAI, aí, enfim, vinha toda aquela discussão de sindicato de funcionários, né? As pessoas que eram contra a privatização, e aí a solução que foi encontrada e que acabou sendo aplicada em diversos outros estados foi, bom, legal, vamos manter aqui a empresa estatal, cuidando só de uma parte do processo, que no caso era a captação e a distribuição,
e todo o resto do serviço, né, a gente vai conceder à iniciativa privada. O que aconteceu com a SEDAI? A SEDAI, a partir desse momento, ela primeiro passou a ter uma receita enorme, porque o preço da água foi ali acertado em edital, tá? E no caso da SEDAI foi um preço bem caro, tá? A gente está falando de mais ou menos R$ 2,10, R$ 2,20 por metro cúbico de água, tá? E só para vocês terem uma ideia, quando a empresa faz a captação e tratamento de água, esse custo para a empresa é da ordem de centavos, tá? 60, 70 centavos, dependendo da situação. Então, ele passou a vender a SEDAI, por exemplo, passou a vender aquele produto por um preço bem mais alto, tá? Ato subsequente, ela promoveu uma série de programas de demissão voluntária, porque, obviamente, boa parte desses funcionários estava ligado ali a essas atividades de distribuição que não eram mais necessárias. Muitos deles, inclusive, foram absorvidos aí pelos operadores privados. Então, hoje, se você olhar o balanço da SEDAI, é um balanço super saudável, né? Tá dando lucro, tem caixa, né? Para muita coisa. Então, o governo do estado continuou com a sua empresa estatal, tá? Gerando lucro, pagando dividendos para o governo estatal, e por outro lado, você tem lá as operadoras que estão, enfim, prestando esse serviço para a população. Mas é importante colocar aqui o seguinte: eu acho que a palavra que melhor define aqui, o marco legal do saneamento é jornada. Tá? Então, todos esses atores, todos esses players, eles estão numa jornada de amadurecimento. Tá? Então, as operadoras que estão entrando aí estão, enfim, se estruturando e crescendo para poder prestar esse serviço. E o seu corpo técnico também. Você precisa trazer muito mais gente. Então, hoje você vê uma série de pessoas aí que vieram de outros setores, né, entrando no saneamento, né, como foi o meu caso. Sempre fui da energia elétrica. A partir de determinado momento, né, essas empresas começaram a olhar para esses profissionais e trazê-los para o saneamento. As agências reguladoras também têm que se estruturar, porque tem um montante absurdo de investimentos que tem que ser feitos, né, e elas têm que ser fiscalizadas. E antigamente a agência reguladora, ela regulava a empresa estatal, e a agência reguladora era do governo do estado, estava subordinada ao governo do estado, né? A empresa pública também subordinada ao governo do estado. Então era quase que uma ação entre amigos ali, que você fiscalizava o seu irmão, né? Você discutia a tarifa com o seu irmão ali, né? Agora não. Você tem uma coisa de empresa privada, tá? Você tem discussões aí de tarifas, discussões de reequilíbrio tarifário, de fiscalização dos investimentos que estão sendo feitos, tá? E aí você precisa fazer concurso, trazer mais gente para essas agências para elas poderem se capacitar para fazer esse trabalho. Os fornecedores, tá? A partir do momento em que você começa a ter esse monte de investimentos que começaram a ser feitos, você precisou estruturar, por exemplo, toda uma cadeia de fornecimento. Só para vocês terem uma ideia, tá? Um dos principais equipamentos, né, de uma concessão de saneamento é o hidrômetro, né? Que é a caixa registradora lá da companhia. E o hidrômetro, ele, diferentemente do medidor da energia elétrica, né, ele perde a sua precisão muito rápido, porque no medidor da energia elétrica, né, passam elétrons. Então, o desgaste dele é muito menor. No hidrômetro passa água mesmo, né? É uma hélicezinha que vai lá rodando, enfim, ou pode ser eletrônico, mas tá passando água ali dentro, né? E, naturalmente, o desgaste daquele negócio acaba sendo maior, e com o tempo aquele hidrômetro começa a perder precisão mesmo. Então, em 5 anos, mais ou menos, o hidrômetro já perdeu cerca de 20% de precisão, tá? Então, vale muito a pena você trocar hidrômetro. Então, a primeira coisa que a concessionária, quando ganha uma concessão dessas aí, faz, é trocar hidrômetro, tá? E aí, normalmente, tem a grita, porque o cara fala, minha conta aumentou, não sei o quê. Às vezes, não é a conta que aumentou, era o hidrômetro que estava velho, né? E aí, você não tinha hidrômetro para todo mundo. Quando eu participei da mobilização, da criação da Águas do Rio, né?
quando a gente começou a prestar esse serviço, tinha um monte de drone que tinha que ser importado, porque não tinha capacidade, né, fabril nacional para isso, né? Então, eu falei aqui das operadoras, das agências reguladoras, das fornecedoras de equipamentos, dos prestadores de serviço que estavam acostumados ali com uma dinâmica de empresa pública, agora tem empresa, né, privada, com discussão de contrato, né, apertando ali metas, apertando o custo. Então, quer dizer, é todo um sistema, né, que tem que amadurecer para que para que esses desafios de universalização possam ser cumpridos. E aí, falando aqui, né, da consequência desse marco legal para o modelo de negócio do setor privado, a gente falou aqui da agência reguladora, e aí isso é um desafio, porque essa agência, por vezes, ela é estatal, regional ou até municipal. Então, vocês podem, né, imaginar que nem sempre a capacitação dessa turma, tá, é a melhor possível. Tá? Tem a questão aqui das metas contratuais, como já falamos, do 99% de água e 90% de esgoto. Existem metas também de redução de perdas e indicadores de qualidade. Então, à medida que, se você não cumprir essas metas aqui, você começa a ter, por exemplo, glosas ali nos seus reajustes. Então, as companhias também têm que correr atrás desses indicadores aqui para que possam prestar um serviço de qualidade. Por outro lado, tem uma tarifa fixa, que tem um reajuste anual ou pela inflação ou uma cesta. Aí cada edital e cada contrato de concessão, ele tem a sua definição. Os contratos são de longo prazo, a gente está falando de 30 a 35 anos. E aí, como todo contrato aí de infraestrutura de concessão, ele tem lá um retorno previsível, uma possibilidade de reequilíbrio. Tá? Isso aqui é muito importante, essa questão dos reequilíbrios aqui. Isso acontece o tempo inteiro no saneamento, tá? Diferentemente do setor elétrico. No setor elétrico, normalmente, você tem ali um reajuste anual da tarifa. A cada 4, 5 anos, os parâmetros da tarifa são todos revisados, né? A perda, a base de ativos, etc. Isso tudo é revisado. E aí você tem o processo chamado de revisão tarifária. E depois, nos próximos 4, 5 anos, dependendo de cada contrato, apenas aquela fórmula é aplicada. Tá? E se você quiser, no meio do caminho, fazer alguma revisão extraordinária, cara, isso é muito difícil de acontecer. Normalmente são problemas setoriais, assim, quando teve o apagão, né? Quando teve o racionamento, né? Quando teve uma máxima de valorização do dólar, e normalmente você tem uma revisão tarifária, né, para todas as concessões. Dificilmente você vai ter uma tendo ali, né? Eu só vi um caso, tá? Na época era o caso da Light, tá? Por conta da questão de perdas, que teve ali uma situação muito específica, onde ela teve um reajuste tarifário extraordinário. Já no saneamento, não. Tá? Como isso tudo tem metas, você tem um cronograma de investimentos, né? A dinâmica tarifária, etc. e tal. Qualquer coisa que sai daquele contrato de concessão, a concessionária vai e protocola junto à agência reguladora o que a gente chama de reequilíbrio tarifário, que é a mesma coisa que uma revisão tarifária, né, extraordinária no setor elétrico. Aqui é um reequilíbrio. Ó, clássica exemplo aqui. Próximo de eleição, o prefeito fala assim, cara, concessão, faz o concessionário, estica aqui, vamos fazer aqui uma expansão de rede aqui para essa determinada área da cidade aqui, da concessão, normalmente ligada ali a uma questão eleitoral. A concessionária fala assim, pois não, prefeito, vamos lá, eu vou fazer isso, mas dentro do cronograma que a gente acordou aqui de investimento, eu só ia fazer isso daqui a 5 anos. Tá? Você quer que eu faça agora? Maravilha, eu vou ter que gastar mais agora, mas você vai ter que fazer algum tipo de reajuste tarifário para me compensar, né, por esse investimento. E por aí vai. Se qualquer coisa que sai diferente do edital, né, do leilão, ele tinha determinados parâmetros ali daquela concessão. Se na hora em que a concessionária começa a operar, ela fala, bom, você me disse que a cobertura de esgoto dessa concessão era de 80%. Quando eu comecei a operar, não é 80%, é 70%. Então, eu vou ter que fazer mais investimentos para poder chegar aos 90% de meta de universalização. Consequentemente, vou ter que gastar mais dinheiro, preciso de mais tarifa.
E aí existe uma discussão ali entre o poder concedente, a agência reguladora e a própria concessionária. Então, isso faz parte da dinâmica do setor de saneamento, vamos chamar assim, esse empilhamento de reequilíbrios para que isso possa ser discutido. Por outro lado, isso isso cria uma certa, eu vou usar um termo aqui um pouco ousado, né, uma certa barreira à entrada para os operadores internacionais. Porque essa dinâmica de discussão com a agência reguladora, discussão com o prefeito, etc. e tal, ela não é trivial. Tem que ter uma certa arte nessa questão. Ninguém está falando aqui de coisas não republicanas aqui, tá? Sim, essa discussão de sentar com o prefeito, tá na véspera de eleição, aí o prefeito fala, não vou aumentar a tarifa agora, vou aumentar depois da eleição. E aí o cara tem que segurar, mas isso está escrito no contrato, mas eu vou ter que esperar um pouquinho. Então, toda essa discussão, isso você não vê muito no setor elétrico, por isso no setor elétrico você tem uma quantidade tão grande de operadores internacionais que vêm para cá operar. Então você vê a Enel, você vê a Iberdrola, né, a própria ES que já saiu e por aí vai, tá? No saneamento, os gringos que tentaram entrar aqui de peito aberto normalmente se deram mal. Então você vê aqui muito esses operadores estrangeiros, quando entram aqui, eles acabam se associando a operadores nacionais para poder entender e operar esse negócio. Pode ser que daqui a um tempo isso mude. A gente está falando do marco aqui de 2020. Então, pode ser que isso mude? Pode ser. Pois a turma vai aprender e pode fazer sozinho. Mas por hora, a gente vai ver que boa parte dos operadores aqui são nacionais. E aí, entrando aqui só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem cerca de 16% do setor já está operado por operadores privados, mas nota aqui no gráfico, e aí ele vai mostrando aqui a evolução dos contratos, que a partir de 2020, com o marco de saneamento, o negócio explodiu. Né? E por isso vai continuar. Esses números aqui, inclusive, eles estão desatualizados, porque, por exemplo, teve o leilão da Sabesp recentemente, e a Sabesp era um operador público, né? E aí essa sim foi privatizada, né? Assim como a Corsan lá no Rio Grande do Sul. Aí não existe mais a figura do operador público, agora é 100% privado. Esse número já devem estar mais ou menos aqui, a Sabesp, enfim, muito grande, deve estar na casa aí de uns 20%. Tá? Esses números aqui eram antes da Sabesp. Então você vê, né, como esse setor, como esse segmento vem oferecendo cada vez mais oportunidades para todos nós que estamos aqui nas diversas cadeias que nós estamos vendo. Eu esqueci, inclusive, de mencionar, né, que os próprios fundos de private equity estão entrando pesado também aqui nesses projetos, porque existe muita ineficiência nessas empresas públicas. Então, quando o cara entra lá, é um mar de oportunidades para você tornar a coisa mais eficiente, reduzir custos e, naturalmente, isso aliado a uma melhoria de qualidade. Hoje, quem é que está operando? E eu citei só alguns aqui, tá, gente? Tá? Tem aqui a Egea, tem Iguá, tem a BRK Ambiental, que isso aqui. Então, você vê aqui, a BRK foi a Brookfield que comprou as concessões da Odebrecht. A Iguá comprou as concessões da construtora Galvão. Por aí vai. Tá? A Águas do Brasil ainda é muito ligado à Carioca Engenharia. A Equatorial, que estava sempre na energia elétrica, agora está aí no saneamento. Tinha entrado em 2021 ganhando a concessão do Amapá e agora, dentro do leilão da Sabesp, ganhou aí enfim, passou a ter uma participação acionária, não é uma controladora, mas é o principal acionista aí da Sabesp hoje. E você tem outros operadores aqui, a Viva, CIMI, GS Inima e Acciona são casos aqui, são exceções àquela regra que eu comentei, porque são grupos internacionais, tá?
mas que, por exemplo, GS Inima está aqui tropeçando, tá? Já está aí, já existem discussões no mercado para venda de concessões. O Pátria, um private equity que ainda não conseguiu entrar no setor elétrico, mas está sempre presente nos leilões aí. Então, seja depois de ganhar uma concessão, seja na própria avaliação de investimentos, tem espaço aqui dentro. Servir a Norte Saneamento. Norte Saneamento também formada por um private equity que trouxe ex-executivos aqui que eram da BRK, para montar a Norte Saneamento e está pegando concessões menores aqui. A Iguá, por exemplo, vendeu 8 concessões aqui para Norte Saneamento, concessões menores. Então, a própria dinâmica do setor também está mudando, porque às vezes as concessões, né, as maiores operadoras, como a Aegea, Iguá, BRK, por aí vai, tem concessões enormes, como o caso do Rio de Janeiro, como o caso de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e por aí vai, e tem concessões de cidadezinhas lá, enfim, pontuais. E aí o que o cara fala? Cara, dá um trabalho desgraçado operar uma concessão no interior do Mato Grosso e dá um trabalho enorme operar também isso no Rio de Janeiro, né? Putz, de repente faz sentido aqui eu vender essa concessão menor para uma outra empresa que está aí entrando no segmento, no setor, e aí esses grandes operadores se concentrarem nas suas concessões maiores ali, onde eles têm o maior volume, e os outros vão aí pegando concessões menores. Então já está tendo aí um movimento de uma espécie de um mercado secundário aí dentro do segmento, onde as concessões menores estão sendo vendidas aí para novos grupos que estão entrando, que vão crescendo, e aí você, né, retroalimenta ali esse segmento. Aí, respondendo à pergunta do Frederic, isso aqui é a evolução da nossa cobertura de água e esgoto. Então, de novo, esses números estão um pouquinho desatualizados, mas não mudaram muita coisa. Tá? 85% da população brasileira hoje já tem atendimento de água, e 56% tem já o serviço de esgoto. Isso significa que hoje existem 36 milhões de pessoas sem água encanada, né? Ainda lá pegando poço, balde, esse tipo de coisa, e 96 milhões de pessoas sem atendimento de esgoto. Dados aqui do setor, para atingir o 99% de cobertura de água e 90% de esgoto, estima-se que até 2033 você precisa fazer mais de 890, quase 900 bilhões de reais em investimento. Tá? Então, aí é uma opinião pessoal. Existe uma discussão entre o operador público e o operador privado. Não existe, na minha concepção, não existe uma solução única. Tem que privatizar tudo, ou não, tem que deixar tudo na mão do público. Não, tem espaço para todo mundo. É caso a caso. Dependendo da maturidade da concessão, o operador público pode operar super bem, como já acontece em diversas. Você pegar rankings aí de atendimento de água e esgoto, você vai ver uma série de municípios, né, que são servidos por operadores públicos com excelentes indicadores. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver ali, né, outros municípios que já são muito mal atendidos. E aí, conceder isso para a iniciativa privada faz sentido. Ou pode fazer uma concessão plena, pode fazer uma concessão parcial, pode fazer uma PPP, tá? Então, o setor ele admite uma série de modelos diferentes para que possa resolver esse déficit aqui, que esse sim é o grande problema que a gente está vivendo hoje, tá? E aí, dado esse caminhão de dinheiro que ainda tem que ser investido, como é que você resolve esse problema aqui? Vamos falar um pouquinho dos leilões, tá? Normalmente, como é que são feitos os leilões? Tem basicamente 2 a 3 tipos diferentes. O leilão baseado apenas na outorga. Foi o caso do Rio de Janeiro, tá? Das concessões do Rio. Quem pagar mais leva, tá? Tem uma tarifa dada ali, uma fórmula de reajuste, está tudo descrito no edital, todas as metas. Quem pagar mais leva. E aí, simplesmente foi feito isso, e normalmente essa outorga
ela é paga em parcelas, e, enfim, é feito esse compromisso. Sergipe foi assim, Rio foi assim, Piauí recentemente foi assim, tá? Fim de papo. É assim que acontece. Ou você pode ser com tarifa, então quem oferecer a menor tarifa vai ser o vencedor. Aconteceu isso agora com a Sanepar, que é a empresa lá do Paraná, empresa pública. Ela criou 4 blocos diferentes ali para fazer uma PPP, e aí essas empresas que deram os lances bidavam ali a menor tarifa para o consumidor. E aí ganhou quem já tinha lá um compromisso de investimento, uma remuneração que eles iam receber por isso já pré-fixada, e aí quem cobrasse a menor tarifa do consumidor levava esse leilão. O terceiro tipo na realidade é uma mistura dos dois, e que é de outorga e tarifa. Isso aconteceu, por exemplo, no Amapá e agora recentemente em Palhoça, lá em Santa Catarina. É uma mistura entre tarifa e outorga. Então, normalmente, o que acontece? Começa se bidando pela redução de tarifa, tá? E aí o cara fala, olha, sim, vocês podem até reduzir essa tarifa até 20%, por exemplo, tá? Bateu no 20% e ainda está tendo leilão, ainda tem ali uma disputa, passa-se os lances à outorga. Então, depois que foi feita a redução tarifária, continua tendo uma disputa lá entre 2, 3 proponentes. A partir daí, entra a dinâmica de outorga. Quem pagar mais, leva. Então, você consegue juntar ali o melhor dos dois mundos. Eu, particularmente, gosto olhando aqui do ponto de vista do consumidor, me parece um modelo bem interessante, porque muita gente critica aqui a outorga, porque fala, vai se cobrar uma outorga enorme, isso aí vai acabar virando mais tarifa para o consumidor, e por aí, enfim, isso vai acabar não sendo tão benéfico para a população. Por outro lado, quando o cara fala, mas a tarifa, mas aí a operadora não vai ser bem remunerada, vai bidar lá embaixo para poder levar a concessão, mas daqui a pouco já vai pedir um reequilíbrio tarifário aí, porque vai ver que esse negócio não é sustentável. Quando você faz os dois, você acaba, vamos dizer assim, privilegiando ou combinando esses dois benefícios, porque também para o município é importante ter lá a outorga para fazer outros investimentos em transportes, e, enfim, hospitais e etc. e tal, que são importantes para a população também. Então, se você conseguir fazer isso, é legal também. E muitos desses leilões, eles também trazem obrigações especiais, que são investimentos que não são remunerados pela tarifa, que são compromissos de investimento, e aí que a concessionária tem que fazer. Voltando aqui ao exemplo do Rio de Janeiro, a Águas do Rio tem lá um determinado montante de investimentos que ela tem que fazer na Baía de Guanabara. Tá? A Iguá também tem lá uma série de investimentos que ela tem que fazer de dragagem nas lagoas da Barra da Tijuca. Tá? Isso ela não inclui isso na tarifa, ela não ganha R$1 por isso, mas ela tem que fazer esses investimentos. E essas obrigações especiais acabam sendo quase que outorgas disfarçadas. Em vez de ele pagar para o Estado ou para as prefeituras uma outorga, ele tem que fazer aquele investimento ali naqueles segmentos. Como é que o leilão ocorre? Então, você tem um processo, isso aí não é diferente de vários outros modelos de leilão que já acontecem aqui de infraestrutura, tem um processo de qualificação para atestar a qualidade do proponente, se ele vai ter porte para prestar aquele serviço, e normalmente o leilão acontece com uma entrega de envelope, né, aquelas entregas de envelope fechado, eles são abertos no momento ali do leilão, e normalmente quando você tem a diferença entre a maior proposta e a segunda ou a terceira maior proposta, se ela for menor do que 20%, inicia-se um processo de viva voz. E aí vai naquela discussão, né, toda aquela dinâmica dos proponentes fazendo lances
até chegar lá ao lance vencedor. Se a diferença for maior do que 20%, o leilão acaba ali, a primeira proposta é a sagrada vencedora. Então, tem também uma grande arte aí nesse leilão, porque se o cara der, por exemplo, um bid muito alto no envelope, né, e for, sei lá, 40% acima do segundo colocado, fica aquele gosto, o cara ganhou, mas fica aquele gosto amargo de que ele pagou caro pela concessão. Tá? Por outro lado, se ele também segurar, né, der um lance muito apertado ali, ele vai para o Viva Voz, e aí no Viva Voz, gente, aí enfim, pode demorar 2 horas ali, 3 horas de Viva Voz, e aí os ágios vão só aumentando. Então, é uma arte bem grande ali, é uma ciência, né, aquelas coisas ali, o cara vai com três envelopes ali para entregar no dia lá na B3, todo mundo querendo adivinhar qual vai ser o lance do outro, porque o importante não é qual é o seu lance, é qual vai ser o lance do outro, né, dos seus concorrentes, para que você possa ter uma proposta vencedora. Falando um pouco da agenda de leilões, eu peguei isso aqui numa matéria de jornal, então ele está até um pouquinho desatualizado, porque alguns desses já aconteceram. Então, Piauí aconteceu, tá? Não foi em agosto, foi agora, recentemente. Quem venceu foi a Egea. A Egea já operava 2 concessões no Piauí, principalmente Teresina. Então foram feitas, né, as concessões dos outros municípios. E aí, como a Egea já estava com Teresina, ela já tinha uma vantagem competitiva bem grande aí em termos de custo. E aí acabou se sagrando a vencedora. Na realidade, ela foi até a única, tá? Esse leilão não atraiu muita competição. Sergipe, a Iguá venceu. Inclusive, eu ainda estava lá nessa época. Foi agora no início de setembro. E aí, como a gente falou da dinâmica ali de leilões, a Iguá venceu no envelope, ela não precisou ir para o Viva Voz, e ela venceu por uma diferença assim, de apenas 2 milhões do segundo colocado. Em números redondos, ela deu um lance de outorga de 4 bilhões e meio, né? E o segundo lugar, que era a Egea, deu um lance de 3 bilhões e 600. A diferença entre 4 bilhões e meio e 3 bilhões e 600 é exatamente 20%. Só que não foi 4 bilhões e meio, foi 4 bilhões 503. E o outro não foi 3 bi e 600, foi 3 bi 590 e tanto, sei lá. Quando fez a conta lá na hora, né, na B3, por 2 milhões, né, a proposta da Iguá ficou acima da proposta da Egea, e aí não teve viva voz. E a Iguá foi campeã. Ela acabou ganhando. Sanepar teve aqui esses 3 leilões aqui, esses 3 blocos, então a Egea, Iguá e a Acciona aqui fazendo a sua estreia no setor, mas você vê aqui que ainda tem um monte de outros leilões para acontecer. Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Pará, e aqui mais ou menos os cronogramas estimados para eles. Né? Você vê que a gente está falando não só de estados, Rondônia, Pará, Goiás, etc., como alguns blocos aqui, Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, né? Feira de Santana, na Bahia, né? E a região. Então, a gente vê aqui Porto Alegre, que aí é só a cidade, e por aí vai, tá? Então, por isso que eu comentei, os modelos e os formatos são bem diferentes ali. E aí estamos vendo aqui os investimentos que são demandados, isso aqui, na realidade, são estudos técnicos, né, para que haja aí todo o cumprimento das metas de universalização. Então, a gente vê aqui, né, 115 bilhões de investimentos. Ainda, você vê, lembra aquele número de 890, ainda é um número pequeno, é muito grande, 115 bilhões de investimento, mas muito pequeno aqui, versus o desafio que ainda existe. Quer falar, Fred? Só uma pergunta rápida, Felipe. Quem que coordena esse cronograma, o avanço, para que, digamos assim, tudo dê certo até a meta lá de 2033? Olha, normalmente quem fiscaliza isso é a agência reguladora, tá? Mas todo o processo de modelagem do leilão, ele é feito, quem tem atuado muito forte nisso é o BNDES, fazendo a modelagem dos leilões, fazendo todos os estudos técnicos, todos os modelos de viabilidade econômica, toda a discussão com os proponentes, né? O BNDES tem feito muito isso. Então, os estados, as prefeituras, eles contratam
Pode ser o BNDES, pode ser outras entidades, mas enfim, alguém para modelar aquele leilão. E normalmente a dinâmica do leilão é feita pela B3, tá? Em alguns casos. Sim. Raramente não é feito. Palhoça, por exemplo, não foi feita na B3, tá? Foi feito lá no próprio município, mas os grandes leilões, inevitavelmente, acabam sendo ali da B3, e aí você tem aquelas fotos clássicas de martelo, etc e tal, não diferente aí de outros leilões. Ok? E obrigado. Bom, isso nos traz aí para o segundo assunto da nossa apresentação, que é o desafio do financiamento desses, enfim, esse caminhão de investimentos que tem que ser feito aí. Então, como é que acontece isso? Normalmente, nos grandes leilões, se o leilão não for tão grande, às vezes não faz sentido, tá? Mas as empresas acabam contratando um assessor financeiro, normalmente é um banco, tá? Que faz ali, auxilia a empresa em toda a construção do business plan, a definição da estratégia, enfim, começa a conversar com as outras instituições financeiras para ter ali como é que vai ser as condições de financiamento, etc. e tal. Então, você tem todo um assessoramento financeiro. Normalmente, nesses grandes leilões, principalmente quando a gente está falando aí de pagamento de outorga, tá? Tem um empréstimo ponte, tá? Então, o que esse empréstimo ponte faz? Ele é um empréstimo de curto prazo, normalmente para cobrir ali não só as primeiras parcelas de outorga, mas também os gastos iniciais da concessão, para você poder estruturar o início da concessão, contratar as pessoas, fazer os primeiros investimentos. Então, normalmente você tem ali um empréstimo variando aí de 2 a 4 anos, né? Um empréstimo ponte, e esse é mais ou menos o tempo necessário para que inicie as operações ali e a companhia comece a discutir todo o processo de refinanciamento desse empréstimo ponte com operações de longo prazo. Isso normalmente é feito através de uma combinação, porque normalmente uma só não dá, tem que ser várias linhas, de linhas públicas, né? Mercado de capitais, seja debêntures ou bonds, tá? E agências multilaterais, nós vamos falar disso aqui. Por que que você não faz isso já na largada? Porque demanda muito tempo para estruturar essas operações. Eles pedem, somente os bancos públicos aqui, o BNDES, BNB, etc. e tal, eles pedem uma série de detalhamentos para o programa de investimentos que o cara, né, o proponente ali, a concessão, antes de efetivamente começar a operar, ela não tem, tá? Ela tem uma ideia, assim, de quanto é que ela vai gastar, onde é que ela vai fazer a estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, etc. e tal, mas ele não sabe, né, qual vai ser o tamanho e a localização exata de cada ETA, né, que é a estação de tratamento de água, ou ET, que é a estação de tratamento de esgoto, e o BNDES, o BNB, ele vai pedir, olha, ETA X, quanto é que vai gastar, etc e tal. ET Y, quanto é que vai gastar, etc e tal. Onde é que vai ser? Localizado? Tem a licença ambiental? Não tem? Isso é impossível de você ter antes, tá? Então, isso demanda tempo para você estruturar, tem o processo de enquadramento, tem o licenciamento e, naturalmente, tem as próprias condições de mercado, né? Então, ele fica ali monitorando durante aqueles 2 a 4 anos, né? A concessionária privada fica monitorando o mercado para ver o melhor momento de lançar aquela operação. E aí sim você vai fazer operações de 30, 25 anos, por aí vai, tá? Normalmente as garantias desses financiamentos são alienação de ações, e aí é um pacote clássico de Project Finance, isso não difere muito de outros setores. Então você tem ali alienação das ações da concessão, tá? E dos direitos da concessão, cessão dos recebíveis também para os credores, pode ter algum tipo de garantia, né, da holding, né, ou o que a gente chama de ESA, né, um Equity Support Agreement, que basicamente é um compromisso dos acionistas em, se faltar dinheiro para fazer os investimentos, os acionistas se comprometem a aportar esses recursos. Normalmente isso acontece aqui até o que a gente chama do completion do projeto. O que é o completion? Completion é um termo genérico que se aplica a uma série de investimentos em infraestrutura, que é, vamos dizer assim, é o término é o momento a partir do qual o projeto começa a andar em velocidade de cruzeiro. Então, quando você termina os grandes investimentos relacionados àquele projeto. Então,
No caso do setor elétrico, por exemplo, de uma geração, é o término da usina. Então, ali você fez o completion, normalmente 1 ou 2 anos depois, está operando direitinho, coisa e tal, legal, né? Cai, né? Normalmente, todas essas garantias, elas podem ser, vamos dizer assim, retiradas ali. No caso do saneamento, está muito ligado à questão da universalização. Tá? Então, enquanto ainda tiver um volume muito grande de investimentos, normalmente os credores eles solicitam esse tipo de garantia dos acionistas. Pode ter uma conta reserva, que nada mais é do que uma calção que a empresa faz ali de um determinado valor em favor dos credores. Pode ter carta de fiança dos bancos e, em alguns casos, eles solicitam a alienação dos principais contratos de fornecimento. Então, sei lá, você tem uma construtora que está fazendo uma boa parte das obras. Se der um problema com aquela concessão e os bancos, né, os credores, precisarem assumir aquela concessão, automaticamente eles herdam aquele contrato. Eles não precisam renegociar aquilo, então já fica claro, né, que se no evento extremo desse, o prestador de serviços vai mudar a sua contraparte, em vez de ser aqueles acionistas que estavam naquela concessionária, vai entrar, por exemplo, credores para operar aquilo ali. Tá? E por aí vai. Então, entrando em cada uma das linhas aqui, né, você tem aí uma infinidade enfim, o cardápio de linhas é bem extenso e tem que ser analisado caso a caso. A principal linha que tem aqui dentro do saneamento é uma linha com os recursos do FGTS, que é o saneamento para todos. Essa linha, ela normalmente é repassada pela Caixa Econômica, mas já tem agora outros players aí no setor, no segmento bancário, repassando essa linha. Eu, por exemplo, quando estava na Iguá, eu fiz o saneamento para todos com o BTG Pactual. Então, ele repassava os recursos do FGTS. É uma linha super benéfica e o custo é super baixo, normalmente TR mais 9%, prazo longuíssimo de 24 anos, tá? Até porque, enfim, como a gente está falando, tem todo o benefício aqui para a população. O BNDES, seja direto ou, né, seja atuando através dele próprio ou através de repassadores, tá? Tem as operações diretas, e aí normalmente tem aqui, né, TLP, perdão, mais 0,9% mais a taxa de risco, ou quando ela é indireta, através de um repassador, você tem um custo um pouco mais alto, tá? Para a empresa, porque aí você tem ali um repassador no meio, tá? Que vai assumir todo o risco de inadimplência. Esse risco não é do BNDES, esse risco é do banco que está fazendo o repasse da linha. 34 anos de prazo, né, incluindo carência. BNB, né, o Banco do Nordeste, essa é uma linha, se você tiver ali na região atendida pelo BNB, consegue ser ainda mais barato do que o saneamento para todos. A gente está falando aí de. Desculpa aqui tá errado, tá? IPCA mais 2 é a taxa e a própria instituição é o BNB, tá? E o BNB não faz com repassador, tá? É com ele próprio. E a gente está falando de 34 anos de empréstimo com carência de 8 anos. E aí, de novo, dependendo da situação ali, se você está no Centro-Oeste, tem o fundo do Centro-Oeste. Se estiver no Norte, você tem o FNO, que é repassado pelo BASA. E aí, enfim, caso a caso ali, de novo. E aí, como esse dinheiro é subsidiado, vocês imaginam aí que o escrutínio é bem forte ali, tá? Então, os caras, assim, entram no detalhe de cada investimento para ver se aquele negócio é viável, qual é o custo de cada um desses investimentos. Esse dinheiro não é desembolsado de uma vez só, ele é desembolsado mediante a comprovação dos investimentos. Então, a dinâmica é completamente diferente de uma linha, por exemplo, privada, tá? Que é, por exemplo, quando você vai fazer aqui a debênture incentivada, essa, inclusive, que é a famosa 12431. Eu imagino que alguns de vocês aí já devam ter visto, provavelmente são até credores das empresas na física, devem ter essas debêntures, são aquelas que têm isenção de IR na pessoa física, e aí você mostra o projeto de investimento para o Ministério, tá? O Ministério enquadra aquilo ali, te diz, olha, você pode captar não sei quantos milhões para fazer esse investimento através de debêntures incentivadas, porque como tem uma isenção de imposto de renda, o governo tem que anuir com isso. E aí, a partir daí, a empresa estrutura, por exemplo, uma emissão de debêntures e lança isso ao mercado. Tá? Green bonds, normalmente
aqui, você tem aqui um ente, né, independente no meio dessa história, atestando que aquele projeto ele tem um benefício ambiental, né, e aí, consequentemente, isso atrai investidores que têm esse tipo vamos dizer assim, de pré-requisito, e aí você tem, de novo, uma demanda maior por aquilo ali, porque quanto mais demanda você tiver dos investidores por esses títulos, menor é o custo para a empresa. Então, por isso, as empresas começam a acessar esses diferentes instrumentos aqui. Você tem os Sustainability Linked Bonds, que são os famosos SLBs. Isso está começando a ter cada vez mais, de novo, parecidos com Green Bonds aqui, mas diferentemente do projeto ter, vamos dizer assim, um selo verde. Nesse caso aqui, ele tem metas relacionadas a isso. Então, a EGEA lançou no ano passado um SLB, onde ela tinha metas de você atingir tantos por cento de negros, né, em cargos de liderança, tantos por cento de mulheres em cargos de liderança, e isso tinha um prazo para ser medido, né, uma redução de tantos por cento no consumo de energia elétrica. Então, você vê que tem toda aqui uma questão de sustentabilidade, e se essas metas não são cumpridas, normalmente a punição é uma elevação da taxa de juros daquele contrato. Então, a empresa ela tem ali todo um estímulo para que ela possa fazer enfim, cumprir essas metas. E, por último, dentro do mercado de capitais, esse último instrumento, que são as debêntures de infraestrutura, isso é algo super novo, tá? Que ainda não teve nenhum instrumento, isso foi regulamentado ainda no início desse ano, então as empresas ainda estão entendendo como é que funciona, tá? Que mais ou menos como a debênture incentivada, você tem ali enfim, uma distribuição para o público, só que ao invés de você dar o benefício do imposto de renda para o investidor, né, uma isenção, no caso da debênture de infraestrutura, a própria empresa vai poder deduzir os juros pagos da sua base de imposto de renda. Consequentemente, ela vai poder oferecer uma taxa de juros maior, porque ela vai poder fazer uma dedução da sua base de cálculo. Consequentemente, isso vai poder atacar um público maior. No meu entendimento, essa debênture de infraestrutura aqui, ela é basicamente direcionada para os fundos de pensão. Por que para os fundos de pensão? Porque eles já não pagam imposto de renda naturalmente. Então, se eles compram uma debênture normal, tá? Diferentemente enfim, de um fundo de investimentos, né, normal ou das pessoas físicas, eles não pagam imposto de renda. Então, para ele, a debênture incentivada não tem tanto apelo. Se numa debênture de infraestrutura, onde a empresa pode oferecer uma remuneração maior, uma taxa de juros maior, que no final de contas, para ela vai poder abater aquilo do seu imposto de renda, é um ganha-ganha, porque a empresa consegue abater aquilo do imposto de renda e, consequentemente, pagar uma remuneração maior, e o fundo de pensão vai investir num ativo mais rentável, de longo prazo, tá? Para poder, enfim, suprir as suas necessidades atuariais. E aí a gente está falando de um mercado gigantesco de fundos de pensão aqui no Brasil, Previ, Petros, Funcef, enfim, todas essas fundações que nós conhecemos aí, as privadas também, que tem um caminhão de dinheiro aí para poder investir, e quanto mais rentável for o seu ativo, melhor ainda, tá? Então, isso aqui deve começar a surgir no próximo ano, à medida que todos os detalhes da regulamentação forem enfim, resolvidos. E, por último, você tem as agências multilaterais, que aí você tem o BID, CAF, Proparco. Normalmente são agências ligadas, né, a países diferentes. Então, o BID tem do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o CAF é aqui da América Latina, a Proparco é francesa, o NDB, né, é o famoso Banco dos BRICS, tá? Esse é o nome, vamos dizer assim, científico do Banco dos BRICS, é New Development Bank, que é o NDB. O KfW é alemão, IFO é dinamarquês, DFC
alemão, SASE italiano, e aí normalmente quando você tem algum tipo de investimento ou de fornecimento de equipamentos ligados a esses países, essas agências acabam participando. E normalmente você tem dois tipos de modalidades aqui. Normalmente você tem os chamados empréstimos A, os A-loans, onde o próprio banco ali, o próprio instituição, ele está emprestando seus recursos, ou o B-loan, que normalmente vem junto com o A-loan, onde os bancos comerciais, eles estão emprestando, mas dentro do mesmo arcabouço contratual dessas agências multilaterais. Por que você tem o B-loan aí? Porque essas agências, como esse dinheiro acaba tendo algum tipo de subsídio, elas são muito criteriosas ali enfim, na definição de para quem eles vão emprestar aquilo. E aí tem uma auditoria, anualmente os caras visitam, fazem auditoria, fazem visita a campo, pedem comprovação de investimento, etc. e tal. Então, os bancos comerciais, eles meio que pegam carona em todo esse processo desse escrutínio mais forte, né? Para tendo a garantia de que aquele negócio ali está sendo acompanhado de perto por essas instituições. E aí você tem também uma taxa de juros acoplada a isso. O BID, inclusive, ele, além de entrar com os recursos próprios, ele normalmente acaba fazendo, inclusive, um trabalho de coordenação, de sindicalização de outras agências menores, tá? Então, normalmente você vai ver aí a figura dele como se fosse o líder aí de um sindicato e trazendo outras agências com ele, tá? E aí, eu deixei aqui para o final dois slides aqui que são só eles aqui, Marcelo, já daria um outro curso aqui, cara, que é alguns pontos de atenção que a gente tenha ao negociar esses contratos de financiamento. E aí eu não estou falando só de financiamento, não, de saneamento, não. Estou falando de todos esses setores com grandes financiamento de projetos, eles inevitavelmente vão esbarrar, né, nessas questões aqui de negociação contratual, tá? Pode ser um assunto mais técnico, tá? Mas isso aqui vale ouro, porque a gente está falando de financiamentos aqui de 20, 30 anos, tá? Difícil você achar que a companhia não vai passar por altos e baixos ao longo desse tempo todo. Então, ter boas cláusulas negociadas aqui podem fazer muita diferença no momento em que passar por uma situação crítica, tá? Então, eu vou passar um pouco aqui rapidamente por esses pontos. Se alguém quiser algum detalhamento, me avisa. Mas isso aqui é um apanhado aí, talvez, dos meus 20, 25 anos de experiência nisso aqui, né? Eu já passei por problemas em cada um desses pontos aqui, tá? Então, primeiro delas é o right to match. Isso aqui é um direito que normalmente os bancos que dão o empréstimo ponte, tá? Eles pedem a habilidade, a possibilidade deles empatarem as melhores condições na hora de fazer o financiamento de longo prazo. Então, como ele acabou tomando o risco de financiar aquele projeto lá no estágio inicial, no momento em que a própria empresa começa a receber, né, as propostas para fazer o financiamento de longo prazo, esse banco fala assim, bom, legal, eu quero ter direito de empatar a melhor proposta e também pegar um percentual desse empréstimo de longo prazo. Isso é muito importante que seja bem negociado aqui, porque se, por exemplo, você der 100% de right to match para o cara, né, para um banco, por exemplo, no limite, na hora que você for fazer o take-out dele, a negociação do take-out, a empresa vai receber uma proposta lá de 3, 4 bancos diferentes para fazer o financiamento de longo prazo, e ela vai ter que oferecer para aquele banco lá que tem o right to match, falou, bom, então, olha, a minha melhor proposta é essa, você quer empatar? E ele fica ali a cavaleiro, ele não precisa fazer nada, porque basta ele esperar a melhor condição e decidir se ele quer empatar ela ou não. Então, isso diminui pra caramba a competitividade na hora de fazer o financiamento de longo prazo. Quanto às reservas, tá? Normalmente são
você tem que fazer uma calção ali de 3 parcelas de financiamento, ou uma parcela de financiamento, enfim, os valores variam, tá? E aí é grana, é um CDB que fica lá, né, paradinho, o dinheiro sai do caixa da companhia, fica lá parado num CDB cedido em favor dos credores. Normalmente, os credores aceitam que, em determinado momento, se a empresa quiser substituir esses recursos, esse dinheiro, esse CDB, por uma carta de fiança, isso pode ser feito, tá? Então, no momento em que o credor precisar, numa situação, acionar essa garantia, ao invés de simplesmente ele acessar o CDB do banco, ele vai executar aquela carta de fiança. No curto prazo, isso para a empresa acaba sendo, se ela precisar de grana, tá? Ela faz essa substituição e libera aquele CDB que está lá para o seu giro, tá? Então acaba sendo quase que um empréstimo ali, né? O custo de uma carta de fiança varia, mas a gente está falando aí de 2, 3, sei lá, 4%, tá? Ao ano, dependendo do porte da empresa, mas é muito mais barato do que um CDI ou enfim, uma debênture, como a gente estava vendo ali, tá? Que custa, sei lá, PCA mais 7, PCA mais 6, enfim, é bem mais caro. Então acaba sendo numa situação de emergência, um artifício bem valioso. Compartilhamento de garantias, tá? Normalmente, como a gente está falando de um pacote de financiamentos aqui, né? Tem vários, eu botei aqui devedores, na realidade eu errei aqui, são credores, tá? Os vários credores, eles compartilham as garantias daquele devedor na proporção dos seus saldos devedores. Que cada um, né, todo mundo que vai entrar naquele pacote de financiamento não quer ficar, vamos dizer assim, numa posição desprivilegiada em relação aos outros credores ali. Recourse ou não recourse, e isso aí normalmente é a garantia da holding naquelas obrigações, e aí quando a holding ela é a garantidora dos empréstimos daquela concessão, aquilo acaba impactando o balanço dela, a alavancagem dela, então a habilidade de você conseguir negociar, ter ou não essa garantia da holding, pode ser muito importante aí para o grupo, até para que não prejudique a sua alavancagem e a sua capacidade de crescimento. Ok? Cross default, tá? Isso aqui é a habilidade que uma dívida tem de decretar o vencimento dela, tá? Se uma outra dívida com o mesmo credor tiver o seu vencimento decretado. Por que isso aqui é importante? Normalmente, os contratos, né, têm lá obrigações distintas. Se a empresa descumprir alguma cláusula de um determinado contrato, aquele credor pode solicitar o vencimento antecipado da sua dívida. Se a outra dívida não tinha aquela obrigação, ela pode ficar numa posição desprivilegiada, porque ela não vai poder fazer nada com aquele credor, tá? Desculpa, aquele devedor, ela não pode acelerar a sua dívida, e aí ela pode se ver numa situação onde o cara vai quebrar e ela só vai poder, então, acelerar a sua dívida quando o cara já está lá quebrado. Então ela vai, vamos dizer assim, entrar no final da fila. Só vai poder fazer alguma coisa quando, vamos dizer assim, o caldo já entornou, a vaca já foi para o brejo. E aí, se ela tem essa habilidade de, no momento em que alguém acelerou a dívida, opa, eu posso fazer isso também, ela já, vamos dizer assim, ela já entra na discussão todo mundo junto ali, para não ficar, para o credor não ficar desprivilegiado. Então, isso normalmente os bancos sempre pedem isso, seja com dívidas dentro com aquele mesmo credor, ou de dívidas com o mesmo grupo econômico, tá? Ele pede esse tipo de questões. Quórum para waiver, tá? O que é o waiver aqui? O waiver é o perdão por algum descumprimento de dívida que poderia gerar um vencimento antecipado. O que acontece aqui? Normalmente, quando a empresa, né, quando a devedora descumpre alguma cláusula de contrato, tá? Para evitar o vencimento antecipado daquela dívida, ela pede um perdão por aquele descumprimento. E, normalmente, tá, esse perdão ele tem que ser aprovado por uma quantidade X de credores, não precisa ser 100%, às vezes não necessariamente precisa ser 100%. Pode ser, por exemplo, 30%.
Então, é muito importante que isso seja bem negociado, esses percentuais aqui, porque se você tiver, por exemplo, uma debenture que está pulverizada em um monte de pessoas físicas, e por algum problema da empresa, ela descumpriu alguma cláusula daquilo ali, tá? Ela não vai precisar do perdão de 100% dos credores. Aí são caras como Marcelo, Regiane, né, o Frederic, eu, né, que somos lá, tem lá 0,01% daquela débito. Difícil o cara acessar todo mundo, tá? Então, ele estabelece lá um percentual mínimo, né, de credores que tem que anuir com aquilo ali para que aquele perdão seja concedido e a dívida não seja vencida antecipadamente. Ter uma atenção com esses percentuais aqui, isso é muito importante, porque como a gente está falando, como eu falei, a gente está falando de contratos de 20, 30 anos. Uma coisa que a gente pode ter praticamente certeza é o seguinte: vai ter algum problema no meio do caminho, tá? Você vai ter que resolver algum problema ali, né? Porque dificilmente aquele business plan que você botou ali no leilão, que você apresentou para os bancos, aquilo vai ser bonitinho, vai ser cumprido à risca. Tá? Então, se você tiver que resolver algum problema, é muito importante você saber, né, como é que você vai resolver aquele problema. E por fim, a discussão aqui dos covenants, tá? Imagino que alguns de vocês já devam ter visto aqui. Os covenants, o que são aqui? Eles podem ser financeiros e não financeiros, são obrigações que o devedor tem em relação aos credores, e eles podem ser de aspectos financeiros ou não financeiros. Os financeiros normalmente são indicadores, então você tem lá o dívida líquida sobre EBITDA, né, de tantas vezes, EBITDA sobre serviço da dívida de tantas vezes. Então, isso é medido trimestralmente, anualmente. Então, a companhia tem que ter uma atenção àquilo ali, né? Inclusive, a definição desses indicadores. Eu já vi muitas, né, discussões aqui serem evitadas, porque, por exemplo, o EBITDA, para efeito de covenants, ele considera tal linha e não considera tal linha. Então, não existe uma definição padrão para aquilo ali. A dívida líquida inclui mútuos com partes relacionadas, não inclui mútuos com partes relacionadas. Então, isso aqui é muito detalhe, é muito importante para todas essas cláusulas, não só os covenants, como aquelas que eu falei no slide anterior. Tenha um bom assessor, seja um advogado, seja um assessor financeiro. Cara, isso aqui é muito importante, tá? Se der um problema, se você não tiver alguém te ajudando, experiente nesse negócio aqui, para não deixar a empresa cair aqui nas cascas de banana, isso vale muito dinheiro lá na frente, tá? Aí tem os covenants financeiros, os não financeiros, como eu falei, e aí, normalmente, por exemplo, troca de acionista da empresa. Isso aqui é o clássico, né? Mudou o acionista da empresa, você tem que ir lá pedir o waiver para os credores, porque o cara, enfim, vai mudar o dono da empresa, né? Se você conseguir, né, algumas exceções nessas definições, você não vai precisar pedir o waiver para o credor. E normalmente, quando você vai pedir o waiver para o credor, isso custa dinheiro, tá? Então você vai falar, olha, eu posso trocar o acionista da empresa desde que o novo acionista tenha um rating parecido com o cara, tá? Pô, maravilha, você não vai precisar pedir o waiver para o cara. Se for uma coisa muito aberta, o próprio credor, por exemplo, ele pode ter lá sei lá, ele está enfrentando um problema com aquele novo acionista em uma outra empresa dele. O cara fala, não, não quero ter esse acionista aqui, tá? E ele pode transformar a tua vida no inferno, tá? E aí, de novo, é uma discussão de FII, né? Porque toda vez que você vai pedir o waiver ali, o banco vai falar, não, então, beleza, já que você vai mudar o acionista aqui, tem que aumentar a taxa de juros, vai ter que me pagar um FII, né? Vou, enfim, pedir uma garantia nova, etc e tal, senão eu vou vencer a sua dívida. E se ele vence a dívida, como eu falei do cross default, derruba tudo. Aí, cara, é catástrofe total, tá? Então, esses covenants, eles podem, se eles quebrados, se forem quebrados, eles podem ter a decretação automática de vencimento, e aí independe se os credores vão concordar ou não. Normalmente é alguma coisa pecuniária, né? Não pagou uma parcela de juros, pau, dívida vencida automaticamente, independente de qualquer ação dos credores, tá?
ou pode ser não automático, como eu falei ali, um descumprimento de um indicador financeiro, uma mudança de acionistas, né, um descumprimento de uma legislação ambiental assim assado. Nesse momento, né, é descumprido, é chamado uma assembleia de credores, aí você tem a figura do agente fiduciário, por exemplo, para essas operações que são muito pulverizadas no mercado, o cara chama uma assembleia de credores, tá? E esses credores vão deliberar se aquela dívida vai ser vencida antecipadamente ou não, e aí a empresa acaba oferecendo algumas contrapartidas para que isso não aconteça. Seja um prêmio, um reforço de garantia, alguma obrigação adicional, aumento na taxa de juros e por aí vai. Tudo aqui, de novo, é grana. Tá? Então, é uma arte enorme poder negociar esses contratos aqui com condições favoráveis para a empresa. E aí, só entrando aqui nos últimos 2 slides aqui, que são cases práticos do que aconteceu. Esse aqui foi o caso da Iguá. Então, a Iguá, quando ganhou aqui a concessão do Rio de Janeiro, tá? Ela tinha que pagar aqui essas parcelas de outorga, então pagou 4.700 na largada, na assinatura do contrato de concessão, tá? 6 meses depois pagou mais 1 bi, e agora, no início de 2025, vai pagar mais 1.800 bi. Tá? Então, para esses pagamentos iniciais, aí teve um aporte de equity aqui, de 1.600 mais 350. Para esses investimentos iniciais aqui, o que ela fez? Captou 2 empréstimos pontes aqui. Tá? 4 bi de empréstimos pontes em 2 tranches aqui, de 3.200 e de 800. 4 anos e 3 anos e meio. Então, curtíssimo prazo aqui. Tá? À medida que o tempo foi passando, a concessão começou a operar, né, começou a provar que era sustentável, ela fez algumas emissões de debêntures. Então, fez uma emissão de debêntures aqui em 2023, tá, de 3.800 em 2 séries, 2 bilhões, 20 anos e PCA mais 8. 1.800 que esse aqui foi integralmente adquirido pelo BNDES, 29 anos e PCA mais 7,97. Você vê que a taxa até é um pouco melhor aqui em função de ser o BNDES e o prazo maior. Tá? Então, fez uma primeira perna aqui e na segunda perna aqui fez, nesse ano, uma emissão de 2.700, 20 anos IPCA mais 7,13, tá? E o financiamento através do saneamento para todos de 1 bi em 24 anos. Nota aqui, inclusive, tá, que a taxa dessa segunda emissão de debêntures aqui foi menor do que a da primeira. Era o mesmo prazo, 20 anos, 20 anos. Aqui foi IPCA mais 8,20, aqui IPCA mais 7,13. Por quê? Condição de mercado. Tá? Por isso que é importante, né, a empresa fazer esse empréstimo ponte, que ela já tira aqui aquela espada da cabeça dela no início da concessão, e ela tem prazo aqui, tem 4 anos ou 3 anos e meio. Essas operações aqui, inicialmente, elas iam vencer em 2025, né, que começou aqui em 2021, mas 4 anos seria 2025. E aí a empresa começou a monitorar, em 23 já, surgiu uma oportunidade, tá legal, tá funcionando, o custo cabe dentro do business plan, pum, já prepagou uma parte do empréstimo ponte, né? Emitiu aqui 3.800. Continuou monitorando o mercado, pintou mais uma oportunidade interessante, emitiu mais 2.700, terminou de pagar aqui o empréstimo ponte que já tinha, né? Esses 4 bi, então 3.800 já morreu aqui, né? Em 2023 e faltava mais aqui cerca de 1 bi, mais ou menos, mais juros, né? Que foi quitado no início de 2024. Então, é mais ou menos essa dinâmica que funciona, né? Capta empréstimo ponte e aí vai trabalhando, né, as outras linhas aqui, seja de debêntures, seja, por exemplo, de saneamento para todos aqui. Tá? E aqui no caso da Águas do Rio, tá? Peguei aqui, isso aqui são todos os dados aqui que estão na apresentação das empresas, tá? Também participei desse financiamento aqui. Águas do Rio já era bem maior o investimento, tá? As concessões bem mais parrudas do que a da Iguai. Então, só para vocês terem uma ideia que a Águas do Rio pagou, tem 24 bi de capex para fazer até 2033 e pagou 15 bilhões de outorga, tá? Olha o tamanho da grana que entrou nos cofres do governo do estado e da prefeitura aqui. Então, para poder fazer o financiamento tanto do CAPEX como da outorga, né, ela fez também um empréstimo ponte, tá? E aí o take-out de longo prazo aqui foi através de debêntures. O BNDES também fez uma emissão entrou numa parte das debêntures, assim como entrou no caso da Iguá.
financiou uma parte aqui através do Finem, que é a linha dele lá, que nós já tínhamos visto anteriormente, tá? O BID também entrou com 1 bilhão aqui, 20 anos. A Proparco entrou junto com o BID aqui, 20 anos, aí um ticket menor de 500 milhões. E saneamento para todos aqui, 1,5 bi sendo desembolsado ao longo do tempo, tanto BNDES, tá, quanto saneamento para todos. Esse dinheiro é desembolsado à medida que o investimento for comprovado, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona essa dinâmica. Por isso que eu estou falando, eu falei para vocês aqui, né? Olha aqui. Estrutura de Project Finance, do financiamento, olha, substancialmente non-recourse para a EGEA, tá? Ou seja, a EGEA não consolida esses endividamentos aqui na holding, fica tudo na Águas do Rio, tá? Compartilhamento de garantia com os credores, porque todo mundo vai compartilhar aqui ações, recebíveis, né, etc e tal. Todo mundo aqui compartilha essas mesmas garantias. Fully funded, ou seja, todo o investimento já está financiado através dessas linhas aqui, então isso dá uma segurança para todos os credores, e o cronograma de desembolso é esse que eu comentei aqui embaixo. Tá? Bom, Marcelo, acho que eu paro por aqui. Acabei até excedendo um pouco mais a 1 hora que eu tinha visto aí, mas acho que eu tentei passar um panorama aí do que eu aprendi aí nessa minha passagem pelo saneamento aqui, que, de novo, né, é um baita setor aí que tem muita coisa para ajudar aí para a nossa população aí. Fantástico, cara. Se você puder derrubar a sua apresentação, eu te agradeço. Pessoal, alguém tem mais algum ponto aí para o Felipe? Alguma dúvida final? Antes de encerrar? Se não tem, eu tenho. Felipe, você comentou ali de uma série de linhas de financiamento com taxas muito boas e muito longas, né? E a gente viu que a Sabesp acabou de fazer uma emissão, acho que de uma debênture, né? E ela parece que foi uma normal, nada demais. Por que você entende que ela não acessou essas linhas de financiamento de 24 anos, 30 anos, né? Ela pegou foi até baixo, foi CDI mais um e pouquinho, CDI mais 1,9, CDI mais 2, tá lá. E ela é de 10 anos apenas, né? Por que você acha que ela não acessou uma linha dessa longa e barata, como você comentou? Eu acho que ela não acessou ainda, tá? Ah, Obviamente eu vou estar aqui, enfim, falando pelos caras, né? Importante eles se pronunciarem, mas o leilão acabou de acontecer, né? A Equatorial assumiu a Sabesp aí há cerca de, sei lá, 2 meses, tá? Então, para poder fazer todo esse financiamento ali seja com BNDES, seja com BID, etc. e tal, como eu falei, o escrutínio é muito demorado. A gente está falando de 1 ano para levantar um negócio desse. Tem que contratar engenheiro independente, tem que contratar assessor ambiental, tem que mostrar o detalhe de todos os investimentos ali, tá? Isso demora pra caramba, entendeu? Porque o dinheiro é subsidiado, né? Não tem almoço de graça, tá? Certamente o que devia estar acontecendo ela devia estar com alguma questão mais de curto prazo para poder começar a fazer esses investimentos. Falou, cara, toma uma linha de debênture dessa aí, que vai me custar um pouco mais cara, tá? Mas, por outro lado, enfim, eu não preciso. Tá na minha mão, tá? É só emitir isso e o mercado comprar. Não precisa de todo esse detalhamento aí dos investimentos, enquanto eu vou me estruturando aqui, enfim, nova gestão, novos diretores, etc e tal, estou tomando pé da situação para poder financiar. Tanto que, assim, o volume de investimentos que essa Sabesp tem que fazer, né, dentro do edital é boçal, é muita coisa, entendeu? 60 Então, bilhões até 2029, se não me engano. 60 bilhões. pois é. Então, quer dizer, isso que ela captou lá é um grão de areia, entendeu? É um grão de areia. Então, ela está ali, vamos dizer assim, quebrando um galho de curto prazo, enquanto ela vai se estruturar para acessar todas essas linhas ali. E vale lembrar que, né, a grande maioria dessas empresas ali, do segmento de saneamento, elas não são listadas. A Sabesp, por acaso, né? Mas a EGEA não é, Iguá não é, BRK não é. Todo mundo é fechado ali. Então,
há uma grande expectativa aí que na hora que as condições de mercado melhorarem, esses caras vão vir a mercado para captar equity, tá? A gente só falou de dívida ali, dívida, mas tem o equity aí também, né? Então, abrir o capital e trazer, vamos dizer assim, através de ações em bolsa, é uma enorme alavanca aí, mas como eles estão monitorando, porque sabem que a condição de mercado ainda não está tão favorável, então eles também não vão ser diluídos ali, os atuais controladores, a um preço que eles não achem interessante, tá? Pessoal, mais uma pergunta, mais uma dúvida aí? Ponto interessante que o Felipe comentou ali do waiver, né? Essa história de ser pulverizado ou não, isso é muito crítico, né? Às vezes você tem ponto interessante que o Felipe comentou, né? A definição certinha do Covenant, né? Então, eu já vivenciei dívidas em que estava lá, é o ativo circulante, não, capital de giro líquido, botava assim amplo dessa forma, né? Aí tá, beleza, vamos ver qual a definição do ativo circulante, o que que entra de fato, o que que não entra, né? E mesmo quando você tem um covenant que é ativo circulante sobre passivo circulante, não tão usado, mas que existe, tá por aí, vai de novo a definição, o que que entra daquela forma, né? E quando você chega no final do período, né, que você vai pagar a tua tranche final, imaginando um CRA da vida, né, necessariamente vai haver um desequilíbrio de ativo circulante e passivo circulante, porque que estava no longo prazo vem para o curto prazo à medida que você se aproxima do final, né? E aí você vai conversar com o debenturista ou você vai resolver dentro de casa, né? Então, isso que o Felipe comentou é extremamente importante, atenção às letras miúdas do contrato, né, Felipe? Para não tomar susto ali na frente, né? Essa que ele comentou da composição acionária, essa é a clássica que você pede para trocar e botar só o controle, né? Mudança de controle. Porque senão, É, se o cara vender uma ação, eu vender uma ação para o Felipe vende para a Regiane, pronto. Tem que falar com todos os bancos ali o pedágio é caro, né, Felipe? é muito caro, é muito caro. E você tem ali a diferença, que você falou é interessante, né? Tem algumas cláusulas que falam em alteração do controle e tem gente que fala alteração da composição acionária. Alteração da composição acionária é isso aí. Se eu sou acionista, eu vendi uma ação minha pro Marcelo, mudou a composição, É isso. né? E aí o cara fala, não, você tem que pedir o meu waiver aqui. Aí, cara, vai ter que pagar por isso. Não, vai ter que pedir o waiver só se mudar o controle. Então, beleza. Enfim, se alguma mudança ali entre acionistas, tá, não disparar, né, não gerar uma alteração de controle, aquilo ali pode ser feito normalmente, tá, sem pedir o waiver. E aí, normalmente, quando você tem que pedir o waiver, você tem que pedir o waiver para todo mundo. É São isso. todas as dívidas da companhia. Aí é um inferno. Por exemplo, a Sabesp, quando fez agora a privatização dela, né? Óbvio, né? Ia ter uma alteração de controle, né? Ela teve que pedir o waiver para todas as debêntures, todos os credores ali. Foi um trabalho hercúleo aí de meses e meses e meses, dezenas, né, de assembleias de credores, né? Caminhão de ficha no pago para devedores aí, para credores, perdão, para debenturistas, etc., para que eles pudessem anuir com isso aí. Em alguns casos, eu soube até de alguns credores, Marcelo, que o cara não anuiu, né, com a alteração de controle, né, porque havia na época uma discussão muito grande sobre o modelo da privatização da Sabesp, que ficou mudando o tempo todo. Cada semana mudava o modelo, né? E eu soube de um banco que falou, cara, eu não sei qual modelo, como é que eu vou dar o waiver, né? Aí a Sabesp falou, bom, legal, então pré-pagou a dívida do Pré-pagar. cara. É isso. Pré-pagou a dívida do cara. Falou, É acabou, isso. legal. É isso. Né? É isso. Então, e aí, puta, né, são ali, é, como é que diz? Não dá para fazer um omelete sem quebrar o ovo, entendeu? Então, né, É isso. numa situação normal, isso não teria acontecido. Né? É isso. Pessoal, bacaníssimo, Felipe. Muito obrigado. O tema foi saneamento, mas você entrou num detalhe bacaníssimo aí das linhas de financiamentos brabas aí de longo prazo, esses cuidados. Isso é um tema sempre muito importante para a gente, tá bom? Te agradecer demais, viu, Felipe, seu tempo, a paciência aí, ter montado essa apresentação tão cuidadosa e estar com a gente. Já fica convidado para 2025 voltar para continuar nos encantando e ensinando aí com a tua experiência, tá bom? Um prazer aí, prazer ver também aí a Regiane, os outros colegas aí.
E fico à disposição, gente. Não sei, Marcelo, você vai disponibilizar essa apresentação. No final tem lá meu e-mail, ou seja, o LinkedIn, enfim, eu fico à disposição para interagir com os colegas aí depois. Bom demais, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Felipe. Domingo abençoado para cada um de vocês. Obrigada, Já Felipe. vou Bom dia para fazer vocês. vou Até fazer a mais, gente. publicação lá no LinkedIn. Se vocês puderem repostar, agradeço, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia.